Bom, Danilo, muito obrigado. É um prazer receber você no meu programa aqui. 3 vezes campeão mundial, não é qualquer um. Fez história no futebol e vai bater um papo com a gente, vai contar a sua história. Danilo, primeira pergunta que eu queria fazer para você. Por que o futsal, você quando era garotinho, todo mundo, eu quero ser jogador de futebol, né? E eu já vi você jogar, é monstro, joga muito. Por que o futsal não o futebol de campo? Por que essa escolha? Para mim, primeiramente, um prazer estar no seu programa. O prazer é todo meu. Desejo todo o sucesso do mundo para você. É uma pergunta difícil, porque as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu comecei no futebol de campo em Curitiba, sou natural de Curitiba, mas acabei fazendo o caminho inverso. A maioria dos jogadores profissionais começam no futsal e vão para o campo, eu tomei o caminho inverso. Tive o prazer de jogar com o Ricardinho do Corinthians, com o Tcheco, com o Paulo Rink, com grandes jogadores aí, Alex do Curitiba. E acabei tomando o caminho inverso porque eu creio que foi Deus mesmo que me jogou para o lado do futsal, onde eu pude conhecer minha família aqui em Arapoti, na época, da Empacel. E estou muito feliz, fui muito feliz, minha carreira de 19 anos de profissional. E só tenho a agradecer a Deus por tudo isso. Eu não sei te explicar bem porquê, mas foi um pequeno detalhe que acabou me mudando do campo para o futsal. Legal. Danilo, qual foi o teu primeiro time de futsal que você começou a jogar profissionalmente por futsal? Comecei menino em Curitiba, no Pinheiros, né, antigo, o atual Paraná Clube. Profissional mesmo eu considero a Empacel. Em 1992, aqui em Arapoti, foi o time profissional onde realmente falei, não, agora eu estudava, fazia educação física na Federal, em Curitiba, e tive que parar os estudos e me dedicar 4 horas, 5 horas ao dia, todo dia nos treinos. Então, ali eu considero profissional. Para a nossa região, a Empacel proporcionou grandes emoções, né? Foi um time... A Empacel foi campeã mundial entre clubes, não, Danilo? Ou estou enganado? A Empacel foi bicampeão mundial de clubes na Espanha. A Empacel foi bicampeã brasileira. Praticamente tudo aquilo que a Empacel disputou, ela ganhou. Me lembro um ano onde, no início, já foi passado todo o calendário do ano. Foram 13 torneios, né, nacionais. Campeonato Brasileiro, Liga Nacional, tinha tudo. Dos 13, a gente chegou nas 13 finais e ganhou 11. Quer dizer, e não era brincadeira. Tinha Palmeiras, tinha grandes equipes aí, times do Nordeste, São Paulo, Corinthians. Era como se fosse um Barcelona do futebol de campo hoje. Hegemonia total. Foi um dos melhores times da história do futsal do nosso país, Danilo? Com certeza marcou a história. Teve e tem, né, grandes clubes até hoje, mas a Empacel, com aquela rápida passagem que teve, marcou, e até hoje, conforme as pessoas, você vai para o Nordeste, se fala de Empacel, aquele do time, quer dizer, até hoje marcou a cidade de Arapoti e muitas pessoas ainda lembram de Arapoti pelo time de futsal. Você atuava como um fixo, um ala, um pivô? Como você atuava, Danilo? Eu era mais fixo, mas no futsal não tem muito, né? Se gira muito, e eu era mais de marcação, mas marcador que 2, 3 vezes tive o prazer de ser artilheiro do ano, então não tem muito no futsal essa coisa de marcar e atacar. Todo mundo ataca, todo mundo marca hoje, né? A pergunta que eu faço, Danilo, é a seguinte: o pessoal que gosta de futebol vai acompanhar esse programa. O futsal, falando em Brasil, ainda está no topo. Brasil e Espanha, né? Ainda, né? Tem algum time hoje ou outro país que você vê que está chegando no mesmo nível, ou o Brasil e Espanha? O Brasil, primeiro, deixa eu reformular. O Brasil está um pouquinho acima da Espanha ainda, ou não? Ou está no mesmo nível? Eu acho que jogadores, qualidade técnica e habilidade, eu acredito que o Brasil ainda esteja um pouco acima da Espanha. Mas em termos de organização, o Brasil está bem abaixo da Espanha. Abaixo de Itália, abaixo de outros países. Organização de campeonato, estou dizendo. Uhum. Eu fiquei minhas últimas 8 temporadas eu fiquei na Itália, onde encerrei a carreira. Na Itália, eu consegui jogar até 39 anos porque o campeonato italiano é muito organizado. Enquanto aqui no Brasil eu disputava uma liga nacional, jogava segunda, quarta, sexta, para aproveitar a viagem, ia jogar em Minas, voltava jogando no Rio e São Paulo por causa dos custos.
Na Itália, não. Você tem um calendário onde você joga só os sábados, onde você tem uma Copa Itália que também é muito organizada. Então, isso aí para o jogador é muito bom. Você consegue se recuperar. Você joga no sábado, você consegue 2, 3 dias para recuperar. Aqui não. Aqui você joga na segunda, de repente tem jogo na quarta para aproveitar a viagem. Daí tem jogo... Quer dizer, é muito desorganizado. Em termos de campeonato, Espanha, Itália, Rússia, Portugal, está crescendo muito, já estão na frente do Brasil. A Liga Nacional é um campeonato muito bom aqui no Brasil, mas é um campeonato curto. Apesar de todo o apoio, Sport TV, mídia, mas é um campeonato curto. Enquanto que na Itália, quem organiza o campeonato italiano, por exemplo, é a Federação de Campo, é a Federação de Calcio. Como se a CBF organizasse a mesma tabela do Campeonato Brasileiro de Campo, organizasse de futsal também. Então, eles não estão um passo à frente, eles estão 10 passos à frente da gente aqui. É uma pena, né? Porque a gente tem talento, só que a gente não sabe aproveitar o talento. O problema do nosso país sempre foi esse, né? Danilo, como que foi jogar na Europa? Você jogou 8 anos na Itália. Sentiu muita diferença, adaptação quando você chegou lá? Saiu do Brasil, provavelmente saiu da Impacel, né? Ou não? Você teve uma transição antes de ir para a Europa. E como foi jogar na Europa para você? O que você aprendeu como disciplina? Enfim, o que você agregou na sua vida jogando na Europa? Não, eu saí da Impacel em 95, no final de 94, infelizmente fechou o time, problemas financeiros, políticos, não sei. E aí eu joguei no Brasil muitos anos ainda. Joguei em Carlos Barbosa, joguei em São Paulo, joguei em Goiás, rodei o Brasil todo. Tive o prazer de defender a seleção brasileira por 10 anos. Fui campeão mundial com aquela geração, Manuel Tobias, Fininho, Choco. Tivemos uma seleção onde ficamos... Eu me lembro que eu fiquei 10 anos jogando com a seleção brasileira e a gente perdeu um jogo só. Então, foi uma geração realmente que foi muito vitoriosa. Depois, vamos dizer assim, final de carreira. Eu nunca pensei em sair do Brasil. Final de carreira, tive as propostas. Primeiramente fui para a Espanha, fiquei 1 ano na Espanha. E depois tive as propostas para ir para a Itália e Rússia. Como meus filhos, eu tenho um amigo que joga na Rússia fazem 4, 5 anos, e ele falou: Danilo, só sei dar bom dia e boa tarde. Então isso aí pesou muito para mim, a Rússia. A questão financeira da Rússia era melhor que a Itália, mas eu optei a Itália pelas crianças, pela minha família, pela minha esposa. E todos nós temos a cidadania italiana, as crianças, a minha esposa. E eles puderam estudar, 8 anos lá estudando, foi um aprendizado muito grande para eles. Questão de cultura, não só na parte do futebol, até não é que muda muita coisa, mas a parte de você viver num país de primeiro mundo é realmente muito diferente. A parte de educação, a parte de saúde, agregou muito. A gente abriu a nossa mente. E uma pena que pouca gente tem essa oportunidade de ter essa experiência, mas foi uma experiência muito boa, onde a nossa família cresceu muito e, graças a Deus, foi um período muito bom. Fui para a Itália para ficar 1 ano. Cheguei no time do Perugia, eu estava aqui em Arapoti e o presidente do Perugia me ligou numa quinta-feira perguntando se eu podia estar no sábado em Curitiba, que ele estava vindo da Itália para eu assinar o contrato. Quer dizer, foi muito rápido, fui para o Perugia para ficar 1 ano, só que o campeonato italiano é muito difícil, um campeonato muito acirrado, tem grandes clubes, a Lazio, tem a Roma, tem grandes clubes que investem, e o Perugia nunca tinha ganho nada. E como, graças a Deus, eu tive uma carreira muito abençoada, naquele ano a gente já chegou na final do campeonato italiano, perdemos a final. O presidente ficou louco, não, vamos renovar, renovei mais 1 ano, no outro ano a gente foi campeão. Disputamos Champions League, chegamos nas finais da Champions League. Não, vamos renovar, fiquei mais 1 ano. E nessa história aí eu fiquei 8 anos. Então acabei ficando 8 anos na Itália, sempre chegando nas finais, graças a Deus. Fui 4 vezes campeão italiano, 3 vezes campeão da Copa Itália. E pude encerrar a carreira lá e voltar com uma experiência muito boa. E como foi para você? Eu acredito que seja uma emoção de todo atleta representar o Brasil, seleção brasileira. A tua primeira convocação, você lembra? Foi telefone, foi TV? Como foi isso para você? Conta essa experiência de ter sido convocado pela primeira vez pela seleção brasileira e atuado, né? Sendo vitorioso pela amarelinha. A seleção brasileira
independente de qualquer modalidade de esporte, é uma honra, né? Tem que ser uma honra e um orgulho para quem foi campeã. O presidente da confederação veio me entregar a medalha e já me falou parabéns pela convocação. Quer dizer, não tinha nem saído a convocação, ele já estava me dando parabéns. Para mim foi um susto, né? Um frio na barriga. Mas dali em diante foram 10 anos, como eu já falei, e cada vez que vestia a camisa de seleção era um orgulho. A minha primeira convocação, eu tive uma excursão para a Austrália, a gente ficou 15 dias jogando lá na Austrália, divulgando, e foi uma emoção muito grande. A hora que tocou o hino nacional brasileiro, você lá no outro lado do mundo, 13 horas de fuso horário na cabeça, passa um filme assim, mas foi uma emoção, e eu sou muito grato a Deus, porque se não fosse Deus na minha vida também não teria me proporcionado tudo isso que eu tive, que eu pude viver. Joia. Danilo, agora vamos chegar a uma parte que as pessoas querem saber. Eu sei que você trabalha com futebol de campo hoje, tem sua escolinha. Eu queria fazer algumas perguntas, que eu considero você um especialista no futebol. O problema do Brasil, futebol de campo, aquele 7-1, é aquilo que você falou do futsal. Nós temos craques, temos... O material humano no Brasil é muito bom, você sabe disso, tem escolinha, tem um monte de galera aí, piazada, que joga muito. O 7-1, o problema é da base, o problema é estrutural, organizacional, ou o pessoal lá de fora, os europeus, jogam mais mesmo? Qual é o seu diagnóstico que você dá para esse 7-1? Por exemplo, eu vejo a Barclays League, a Premier League, e vejo um Brasileirão. Com todo respeito, parece que são esportes diferentes. Eu não sei, o pessoal lá não é rapaz, é diferente de ver. O que está acontecendo, Danilo? Qual que é o problema nosso hoje? É uma pergunta complicada, mas, na minha opinião, começa tudo na base. A mentalidade do brasileiro. Eu pude viver fora e eu via a diferença. Primeiro, estrutura física. Os campos da Europa, os campos, o centro de treinamento das crianças de 10 anos, quase que se equivale aos times profissionais aqui do Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil, nós não temos uma estrutura de base muito boa, onde o gramado, a bola rola, onde você pode fazer um treino de um toque, 2 toques, porque você vai dar um toque, a bola pinga no buraco, já vem na tua canela. Quer dizer, você já tem que dominar ela, já começa por aí, a parte estrutural. Outra coisa, a parte mental. O brasileiro é complicado. Criança, eu trabalho agora, já fazem 5 anos com criança. Eu vi uma diferença muito grande na Itália. O meu filho fez a escolinha do Milan lá na Itália, por 4 anos. E lá na Itália, por exemplo, se um menino toma uma bola no meio das pernas ou toma um chapéuzinho, ele não fica nervoso. Ele sai atrás, continua marcando, e não. Aqui no Brasil, se um menino toma um chapéuzinho, ele já fica nervoso, já quer dar no meio do colega, já partir no meio. Quer dizer, já começa desde pequeno essa mentalidade. O europeu não, ele toma um drible, para ele é natural, tanto dar um drible como tomar um drible é natural. Eles são muito obedientes taticamente. Aquele 7-1 ali, eu vejo 2 coisas. Na minha opinião, muita coisa ali foi um pouco de problema psicológico com a perda do Neymar. A seleção se abateu demais, porque, querendo ou não, a responsabilidade ficou quase toda em cima do Neymar. Era o principal jogador, é o principal jogador da seleção brasileira. E com a perda dele, aquela lesão, a própria imprensa ficou toda ali, dando aquele ênfase em cima dele. E os jogadores se abateram muito, o resto do grupo se abateu muito. Por que eu digo que foi muito psicológico? Porque eu te falei aqui que em 10 anos de seleção brasileira a gente perdeu um jogo. E eu vou te contar a história desse jogo que nós perdemos. A gente estava na Bélgica, concentrado, e nós teríamos jogo à noite. E o nosso segundo goleiro passou mal, teve um ataque epilético, uma coisa muito feia no hotel. E a gente ficou muito abalado ali, aquela coisa, acompanhando ele no hospital. E por mais que o pessoal da diretoria não quisesse passar para a gente sabia que tinha uma coisa acontecendo. E à noite a gente foi para o jogo, hoje nós perdemos de 6-1 para a Holanda, um time que a gente nunca tinha perdido. Então, eu digo que a parte psicológica conta muito. Afetou o Brasil naquele jogo.
E depois a Alemanha, aquele jogo deu tudo certo para a Alemanha, não é querer falar também, a Alemanha, o Brasil até não começou a tomar o jogo, de repente tomou um gol, de repente tomou um segundo, e aí deslanchou, acabou perdendo a cabeça. Mas eu acho que o principal problema já vem da base dos jogadores brasileiros, a falta de estrutura, e virou um comércio hoje em dia. Já, em qualquer cidade que você vai, já tem falsos empresários, vamos dizer assim, já querendo pegar assinatura de pai, de mãe, de vó, achando que vai ficar rico em cima do menino. E não pode ser assim. A criança tem que se divertir, tem que brincar, tem que jogar bola, e uma coisa natural vai acontecendo. Não essa coisa forçada, achar que a criança vai tirar a família da pobreza com futebol, porque se a gente for ver percentuais, é a minoria que ganha muito bem e a grande maioria fica pelo caminho. Verdade. Danilo, eu vi uma entrevista com um dos técnicos tops, considerado tops, Vanderlei Luxemburgo. E ele falou que os técnicos brasileiros conhecem tanto ou mais que os europeus. Não tem essa diferença. Eu já penso diferente. Eu acho que os nossos técnicos, a grande maioria, são um pouco mais obsoletos, tanto que eles vão daqui para lá fazer curso, estudarem. Nós estamos muito abaixo ainda em relação a toda essa parte não estrutural. Agora, tática, precisamos aprender mais, ou a gente tem que desenvolver o nosso estilo? Eu acho que em termos de treinador, o Luxemburgo tem razão. Os treinadores brasileiros são tão bons quanto os treinadores europeus. Eu não vejo grande diferença. Nossa, dá para citar tantos nomes aí: Leverkusen, Tite, Luxemburgo, Marcelo Oliveira, são tantos treinadores bons que poderiam estar comandando qualquer clube da Europa também. O que muda, talvez, é o jeito, o método de trabalho deles lá, o método lá, a estrutura lá. Apesar de que a estrutura do futebol profissional do Brasil também não é ruim, mas lá a minha impressão que eu tenho é que eles têm um grupo muito maior de gente trabalhando em torno ali. O centro de treinamento do Bayern, sou bem amigo do Rafinha, do Bayern, lateral direito. O centro de treinamento, desde as categorias de base até o profissional, é uma coisa absurda. Quer dizer, a Alemanha, você pega crianças ali de 10 anos que fazem coisas aqui que talvez menos de 18 anos não fazem. Muito obediente, não querem pegar a bola, sair driblando todo mundo. São crianças que você fala, poxa, mas não é possível. Mas os treinadores, eu acredito que tanto os do brasileiro quanto os europeus são ótimos treinadores. O que o Brasil precisa resgatar para voltar a obter respeito e não pôr medo nas outras seleções, porque hoje em dia não existe mais esse negócio que a camisa pesa, porque todos os jogadores, aí você pode pegar jogador do Peru, da Bolívia, tem sempre 2, 3 que jogam na Europa. Então, o que o Brasil precisa resgatar é a alegria de jogar, é a ousadia e um pouquinho de obediência também, porque só ficar achando que está com a camisa da seleção brasileira vai ganhar, não vai, senão nós vamos voltar para aquela fila de 20 e poucos anos sem ganhar. Danilo, a última pergunta. Tem alguns amigos meus que a gente fica discutindo. Messi, Pelé, quem é o melhor da história? Alguns jornalistas brasileiros, especialistas, acham que o Messi é o melhor da história já. Messi ou Pelé? É difícil falar. A gente, como brasileiro, vai puxar para o lado do Pelé. Eu nunca vi o Pelé jogando. O Messi eu tenho acompanhado, visto que ele faz coisas incríveis. E você esqueceu do Maradona também, né? Outro monstro também. Tem aquela, outro extraterrestre que também. Até uma briga maior ainda, Pelé e Maradona. Mas, para mim, eu tive o prazer até de ter um jantar com o Pelé ano passado. E essa briga aí vai ser uma coisa saudável, uma discussão saudável, Brasil, Argentina. Mas é muito difícil falar, porque cada um na sua época. Na sua época, o Pelé foi monstro, imagina. O Pelé fez coisas que nenhum jogador conseguiu fazer. O Maradona, por sua vez, também fez coisas incríveis. O Messi, hoje, é acima de qualquer outro. Pode pôr Cristiano Ronaldo, que é um excelente jogador, o próprio Neymar, que vem crescendo muito. Mas eu acho que o Messi... Eu sou suspeito porque eu não vi o Maradona, não lembro bem dele, não lembro bem do Pelé. Mas o Messi, ele faz coisa incrível. Na minha opinião, hoje o Messi é acima de qualquer um. E no futsal? Eu vou citar 3. Ortiz, Falcão e Manuel Tobias. Para você, quem foi o cara do futsal? Na minha opinião é o seguinte, o Manuel Tobias
foi o jogador mais completo que eu vi, porque ele era muito decisivo no ataque e é um grande marcador também. Então, na minha opinião, já respondo já. Manuel Tobias, para mim, foi o melhor. Melhor da história. Melhor da história. Tive o prazer de jogar com o Falcão na seleção, no São Paulo, em clubes. É monstro também. É um cara, uma habilidade que não tem igual, um grande jogador e que, desde novo, buscava o seu espaço, sempre levando o DVD para a gente assistir dos melhores momentos e coisa. Então, o Falcão acabou sendo projetado na mídia assim, de um jeito onde nenhum jogador foi projetado. É um excelente jogador? É um excelente jogador. Mas, como o Manuel Tobias, na minha opinião, ainda foi mais completo. Não teve nem perto da habilidade que o Falcão tem. Mas, para ajudar dentro da quadra e para ser decisivo nas horas, eu acredito que o Manuel, na minha opinião, foi o melhor jogador que teve, que eu joguei até hoje. Eu queria agradecer, pessoal, aí de casa, a presença, Danilo. Muito obrigado. Foi uma entrevista riquíssima. A gente aprendeu muito com você. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Sucesso novamente.